E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nino Denani, aquele momento que a gente senta para conversar de espiritualidade, espiritualismo, cultismo, magia e todos os assuntos que estão correlacionados a esse métier malucão aí, sempre sem edição, sem Todd, sem porcaria nenhuma. Hoje o Todd tá com frio, na verdade tá meio que garoando aqui. Então nenhum dos meninos vão sair hoje pra cá pra fazer companhia pra nós. Talvez a peteca venha um pouquinho. Mas e aí, criançada, como é que vocês estão hoje na terça-feira? Antes de eu começar o assunto, que o vídeo de hoje vai ser especial, eu quero falar um negócio pra vocês. Hoje, terça-feira, 8h30 da noite, a gente vai ter lá a primeira aula do curso de Magia, Filosofia do Fogo e Doutrina Ritualística da Escola do Grande Oriente, o nosso curso de magia hermetista, tá? Não só magia hermetista, né? De magia e hermetismo, na verdade. Então vocês estão todos convidados, é só aparecer lá, a gente vai fazer um bate-papo. Para eu apresentar para vocês o curso, apresentar quem eu sou, etc e tal, essas coisas todas, tá? Então não esqueçam, hoje, 8h30 da noite, Avenida Curuçá 485, beleza? É isso. Então, hoje vai ser um vídeo diferente, tá? Hoje eu vou fazer uma reflexão do cinzento, mas uma reflexão especial, tá? Ontem eu tava roteirizando o vídeo que eu vou gravar daqui a pouquinho sobre a magia enoquiana, né? Sobre o livro de Enoque e a magia enoquiana, essas coisas todas, que é continuação do vídeo dos anjos que tá aqui, se vocês quiserem ver. E eu tava pensando, enquanto roteirizava um vídeo, eu tava roteirizando outro ao mesmo tempo, que é o vídeo sobre pesquisa, né? Há um tempo atrás eu falei pra vocês que se vocês quisessem, eu faria um vídeo ensinando a fazer pesquisa, ou pelo menos um método que eu tenho de fazer pesquisa, para facilitar vocês, essas coisas todas. E tem muita gente me pedindo, então eu resolvi fazer isso hoje, tá? Eu pensei em fazer um vídeo de quarta especial sobre isso, mas eu vi que não ia dar muito assunto, tá? Porque na verdade não é uma coisa lá muito medonha, nem nada disso, tá? Tem alguns passos que eu aprendi na verdade na universidade, tá? Embora eu tenha feito artes plásticas, o que é uma disciplina bem solta, digamos assim, em alguns momentos a gente tinha uma carga de pesquisa, por exemplo, de psicologia, de história da arte, essas coisas todas, e a gente era levado para o lado da pesquisa. E como estávamos em uma universidade, tínhamos que fazer através de metodologia científica, né? Tinha uma aula, tinha uma disciplina chamada método científico para nós. O que era bem estranho, né? Mas eu aprendi bastante coisa, foi bastante útil. E eu vou ensinar um pouquinho pra vocês aqui, tá? Eu não faço um método científico completo, eu nem lembro como é que é. Mas eu faço um jeito que dá muito certo pra mim, tá? Bom, como é fazer uma pesquisa? Em primeiro lugar, a gente tem que detectar o assunto sobre o qual a gente vai falar, tá? E isso não é tão fácil quanto parece. Na verdade, eu acho que essa é a parte mais difícil quando você vai fazer um trabalho acadêmico, por exemplo, tá? Eu tô ajudando a Ana, por exemplo, com o TCC dela, né? Um TCC de MBA que ela tá fazendo. E você delimitar o escopo que você vai pegar pra falar, eu acho que é uma das coisas mais complicadas. Quanto mais afunilado, mais específico for esse assunto, melhor. Então não adianta você falar de cachorro quente, tá? É bom você falar assim, a salsicha usada no cachorro quente da barraca do Zé Pedro da Avenida Curuçá 485, entendeu? Quanto mais específico o assunto mais simples vai ser você achar material sobre ele. Porque se você falar do cachorro quente, você vai falar do cachorro quente de quem? Aqui do Brasil ou dos Estados Unidos? Porque o cachorro quente aqui é um pão com salsicha e tudo, né? Lá nos Estados Unidos é só um pão com salsicha. Então, tipo, são diferentes. Você vai ter que especificar isso quando você estiver fazendo sua pesquisa. Eu geralmente, quando vou fazer, por exemplo, um vídeo, a gente dá uns temas muito genéricos, né? Por exemplo, magia angelical. A Ana pediu pra eu fazer, quando a gente começou a lançar esse assunto, eu falei pra Ana, qual que é o assunto que você gostaria que eu falasse e tal? Ela falou, fala sobre os anjos.
Aí eu falei, putz, é um assunto muito genérico, fala sobre os anjos. Mas sobre os anjos quem? Os anjos da mitologia cristã, judaica, dos Cavaleiros do Zodíaco, sei lá, entendeu? Era muito rico esse assunto. Eu resolvi falar de uma coisa muito abrangente, mas ainda assim eu especifiquei. Então, no primeiro vídeo eu falei do quê? Da hierarquia dos anjos, entendeu? Tipo, eu dei uma afunilada no assunto. Isso é importante para pautar o que você vai pesquisar. A partir daí, pautado o assunto, especificado o assunto, vamos atrás da pesquisa. É importante, para mim, é importante, como o assunto é genérico e a pesquisa não é de base, não é para causar um efeito científico, é para trazer informação só, é importante que eu não tenha uma opinião formada sobre o assunto, tá? Eu sei que é muito difícil, eu às vezes falho, mas eu tento o máximo possível ser imparcial na busca desse negócio. Então, eu sabia que em determinado momento do vídeo eu ia cruzar, por exemplo, com a Igreja Católica. E embora eu entenda o asco que todo mundo tem e o asco que eu próprio tenho a respeito de religião em geral, não só da Igreja Católica, eu tentei observar, tentei criar empatia para com os cristãos, embora eu talvez não tenha conseguido. Acontece, né? Mas aí eu comecei a estudar o básico. Então, vou falar sobre hierarquia do anjo. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no Google, colocar hierarquia dos anjos, né? E aí apareceu uma pá de site e que falava desse assunto. E aqui a gente está no segundo ponto muito importante. Anota aí. Escolher a base de dados que você vai pegar, tá? Como assim? Hoje em dia a gente tem muita informação pulando por aí na internet, né? Tem muito site de informação jogado aí, com muita coisa jogada. Vocês, quando começarem a usar esse tipo de coisa, vocês vão perceber que a grande maioria dos sites que estão jogando informações para você são copiadas de um site só, tá? Então, quando você fala de hierarquia do anjo, tem lá a Wikipedia com algumas coisas e vários sites esotéricos com copia e cola da Wikipedia. Então você vai começar a perceber, isso com o tempo acontece, você vai começar a criar para você uma certa metodologia de observação ou de colheita desse tipo de informação. Você vai ver que tem sites que são bacanas, tem sites que não são bacanas. Esses sites que não são bacanas você vai excluir logo de cara, dependendo da sua pesquisa, né? Porque às vezes até eles são importantes. No caso, por exemplo, do site da pesquisa dos anjos, eu li bastante sites esotéricos, né? Essas New Age, essas coisas todas aí, porque eu queria saber as duas opiniões. Mas eu peguei sim a Wikipedia como ponto de partida. A Wikipedia, embora todo mundo tenha um certo asco da Wikipedia, e esse asco provém muito mais do que os acadêmicos costumam falar, do que da observação em loco, tá? A Wikipedia é um bom lugar para você começar, tá? Mesmo que lá tenha muita informação errada, mas ainda assim tem muita informação e principalmente muita bibliografia. Então é legal você ir lá, ler e pegar a bibliografia, principalmente para você ler a bibliografia, não necessariamente o assunto, tá? Mas ele costuma te dar uma margem muito boa. E aí você vai, com a bibliografia, você vai vendo o que está certo, o que faz sentido ou o que não faz sentido. E também você não vai usar só a Wikipedia como fonte base do seu trabalho, tá? Isso não faz nenhum sentido. Mas eu comecei lá, pesquisei várias coisas, vi lá o meu anjo, tá? Todos os sites que eu entrei lá na descrição do vídeo, incluindo a Wikipedia. A Wikipedia tem alguns verbetes bem bacanas, inclusive tem uma lista lá de alguns autores ao longo da história que trataram, por exemplo, a respeito dos anjos, né? Por exemplo, o que eu citei no vídeo, o Dante Alighieri, que é meu grande fã, né? Meu grande ídolo, na verdade. Meu grande fã, quem dera. Meu grande ídolo. Aí eu fui lá, tá lá, Divina Comédia, Dante Alighieri. O que eu fiz? Fui no livro, Divina Comédia, Dante Alighieri, e fiz uma leitura do negócio. E aí a gente vai para o nosso terceiro passo, a leitura.
Como vocês podem perceber, eu acho, tem uma bibliografia muito grande no Livro dos Anjos em particular, tá? Mas eu tento trazer uma bibliografia para vocês o maior possível a respeito dos assuntos. Geralmente, quando eu tô falando de alguma coisa, como eu já falei para vocês, eu tento pegar os dois lados, tá? Então, no caso dos anjos, eu peguei o lado da Igreja Católica, que era onde eu conhecia já de começo. Falei assim, na Igreja Católica tem anjo, vamos ver o que na Igreja Católica fala. Aí eu comecei a ler alguma coisa de história do cristianismo e vi que, na verdade, os anjos são oriundos de outras culturas, né? O anjo como mensageiro, como eu trato lá, como Deus mensageiro, a gente pode... Eu lembrei na hora de Hermes, falei, olha, outra cultura também pega Hermes, será que tem outras? Fui pesquisar a respeito disso, dei uma gugada lá. Deuses antropomórficos, né? E aí eu vi no Egito, na Babilônia, vi tudo isso daí que eu peguei rapidamente. A leitura de bibliografia eu faço de uma forma que me funciona, tá? Talvez para vocês não. Mas quando eu chego nesse ponto, tem uma bibliografia lá, putz, olha aqui, ó, posso ir para cá, posso ir para lá, eu vou começar a montar minha bibliografia, então eu vou começar já a ler realmente a respeito dos assuntos. Eu faço o que o pessoal da universidade chama de fichamento. O que é um fichamento? É uma topificação dos assuntos que você está pegando. Então, ó, essa daqui é a pesquisa do livro de Enoque. Tá vendo que tá um monte de tópicozinho aqui? Eu vou pegar dos anjos que vai ficar mais legal. Pera aí, me dá um segundo. Ó. Esse meu caderno aqui, ele é um caderno que é uma zona, porque no meio tem estudo de filosofia, tem trabalho. Eu sempre tô com um caderno na mão. Ó, esse aqui é o meu estudo dos anjos, ó. Vocês estão vendo que tem uma série de tópicos muito mal escrito, minha letra aparece até um hieróglifo. Porque o importante disso daqui é você ir anotando as ideias mais importantes que você está encontrando e que você quer abordar no seu vídeo. Então tá aqui, ó, que eu falo logo no começo, ó. São populares, provavelmente pela anunciação, sei lá, permeiam a história de Jesus, não sei o que lá. Eu vou topificando tudo que eu quero falar, tudo que eu estou encontrando, na verdade. Tudo que eu estou encontrando de informação que eu acho que é relevante, eu anoto, inclusive com bibliografia. Então aqui, por exemplo, ó, ver profetas do Antigo Testamento se chama Malachi, meu mensageiro. Segundo, tá aqui a setinha, Gareth Lloyd Jones, tá vendo? Eu vou anotando e já dando os nomes de quem falou, aonde tá, em que livro que eu encontrei isso, não sei o que lá, tá vendo? Ó, tudo topificadinho, ó. Não é um texto inteiro ainda, são só tópicos sobre o que eu vou falar. Eu vou anotando essas informações. Quando eu tô fazendo bibliografia, eu vou ler um livro, eu não preciso necessariamente ler o livro todo, tá? Quando é um livro didático, por exemplo, só um capítulo que fala a respeito daquilo que eu quero é necessário. Eu faço uma leitura dinâmica daquilo, que é uma leitura... talvez vocês me condenem por isso, mas eu aprendi assim na faculdade. É uma leitura que você vai só lendo palavras-chave dos parágrafos, saca? Você pega o livro, vai correndo o olho assim, lendo algumas palavras-chave para você ver se é ali que tá o assunto que você quer falar, ou o assunto que você quer ler a respeito, né? Você não precisa ler todo o livro. Então, por exemplo, quando eu vou falar dos anjos, da hierarquia angelical, segundo Dante Alighieri, eu não preciso ler a Divina Comédia inteira. Primeiro porque eu sei que a Divina Comédia é dividida em 3 partes e é só a última que fala dos anjos. Então eu já vou lá para a última, que é a parte do céu. Dentro da parte do céu eu não preciso ler todas as quadras dele. Eu só vou batendo o olho para ver onde está falando de anjo. E aí eu pego a respeito daquilo lá e monto a hierarquia. Entendeu?
Eu não preciso ler o livro todo. Então quando eu cito aqui, tem algum livro citado aqui, geralmente eu faço uma lista de livros à parte, assim. Mas tem, ó, os evangelhos, por exemplo, né? Ó, 2 Pedro 2, 2 Pedro 2, 1, 13, 10, 13, 14. Já tá vendo? Eu peguei só as partes que eu vi nas cartas de Pedro, aonde estavam os anjos. Eu não precisei ler todo o evangelho do Pedro, toda a parte das cartas dele. Eu vi aonde estava, fui bater no olho assim, blá blá blá, vi aonde estava ali um pouquinho antes, um pouquinho depois, e aí anotei aqui pra vocês, fiz uma bibliografia. Bom, feito o fichamento, quando você tem informações relevantes o suficiente, provavelmente você já vai ter na sua cabeça montada a história que você quer contar, tá? Isso também requer um pouquinho de treino. Conforme você vai lendo, você já vai vendo os pontos de vista que são pegos e já vai formando a sua própria opinião, que é a conclusão do trabalho, né? Aí então, você vai parar com a sua pesquisa lá, com a leitura, com esses monte de coisa que você fez. Quando você acha que tem uma base concisa de dados, né? Você vai parar com as pesquisas todas, com a leitura toda, vai fechar seu browser aí e vai começar a organizar seu pensamento. Você vai pegar as suas anotações todas e ler tudo que você anotou. E aí você vai tentar dar para isso um coração, né? Leu todos os tópicos lá, etc e tal, você vai começar a montar a sua história, a fazer a sua dissertação, começo, meio e fim. O começo geralmente é a contextualização do assunto, ou seja, vou falar sobre a hierarquia dos anjos. Quem são os anjos? O que é essa hierarquia? Da onde veio? É o que eu falo. Depois, você vai dar os 2 pontos de vista, né? No caso da hierarquia do anjo, tem alguns pontos de vista. Então eu peguei o ponto de vista lá do Pseudo Dionísio, peguei o ponto de vista de São Agostinho, peguei o ponto de vista de Martinho Lutero. São Agostinho, não era São Agostinho, né? Era sei lá, aquele santo lá, daquele frade, né? Nossa, esqueci mesmo, não. E é importante, né? Martinho Lutero. Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, Martinho Lutero, desse Lioide aí que eu falei. Peguei os estudiosos e fui anotando os pontos de vista dele. Fui organizando o meu fichamento. E depois até peguei a menina lá, a Virtue, né? E aí eu organizei meu pensamento todo. A partir dessa organização, eu monto o roteiro. No caso aqui, né? Você vai montar o seu estudo, sei lá. Eu monto um roteiro. Cadê? Deixa eu achar o dos anjos aqui, porque o meu livro das sombras, ele é tão bagunçado quanto o meu livro de anotação. Ao Shaitan, tá aqui então. E ainda assim eu como umas bolas na hora que eu tô montando. Ó. Anjos, né? Então aqui, ó, já é meu roteiro. Já tá meio... Eu também coloco em tópicos porque eu não... Como eu tô falando no vídeo, eu não leio um texto, né? Eu falo as ideias que eu fui anotando. Eu uso o roteiro mais como forma de eu saber, por exemplo, ó, aonde que eu faço o corte do pega papel e caneta, tá vendo? Eu anoto e grifo, no caso aqui, ó, algumas palavras-chave pra mim, tá vendo? Ó, deusa Niké, o que tá escrito? Greco-romana. Então eu vou grifando algumas palavras que são importantes, ó, pra na hora de eu estar fazendo o vídeo com vocês, eu não me perder. Mas ainda assim, ó, enquanto eu tava anotando, aqui, ó, tá vendo que tem um asterisco? Ó, tem um asterisco aqui e ver anotações, tá vendo? Eu tava anotando e eu ia fazer com a hierarquia angelical somente o básico. Falar, os serafins são cocôzinho. Os querubins são cocôzão, sabe? Mas aí conforme eu tava montando o roteiro, eu falei, não, acho que é melhor eu explanar essas posições. E aí no meu roteiro eu fiz uma anotaçãozinha lá, ver anotações, que lá no final tava
a explanação que eu fiz no vídeo a respeito de cada um dos anjos. Achei que ficou relevante, tá? Embora ficou um vídeo quase 1 hora, mas eu achei que era relevante pro assunto. E aí no final, né, de um trabalho acadêmico, por exemplo, você vai pegar esse compilado de opiniões que você pegou aí, bibliográfica, e vai montar sua opinião a respeito, que é o que eu geralmente faço quando o assunto não é magia. Quando o assunto é magia, aí é minha opinião de qualquer forma, né? É isso. Isso é uma pesquisa. Importante vocês saberem. Quando você está fazendo o fichamento, que você está procurando a bibliografia, não busca só a bibliografia que acerta o que você está falando, tá? Como eu falei para vocês aqui, eu fui procurar a bibliografia dos anjos aqui, eu peguei da Igreja Católica, então fui atrás do Pseudo Dionísio, que nem é um cara conhecido, fui atrás do São Tomás de Aquino, fui atrás de Martinho Lutero, fui atrás de Dante Alighieri, que são religiosos que falavam a respeito dos anjos, mas também fui atrás do Lloyd, que é um historiador, né? Fui atrás da Virtue, que é uma, sei lá, alguma coisa aí, né? Uma esquizotérica. Então eu peguei opiniões que com certeza divergiriam da minha e peguei opiniões que divergem entre si, entendeu? Para aí eu pegar qual dos dois tem uma lógica melhor, né? E aí é uma coisa meio consensual, né? Uma coisa meio de opinião mesmo. Eu tenho que pegar essas coisas todas, ver qual que é que faz mais fundamento e aí balancear tudo isso lá pro final, pra conclusão, tá? Essa questão de você não pegar só o assunto que te... só a opinião que te certifica a sua, é importante porque é nesse momento, na verdade, que você aprende, né? E também olha sem preconceito o negócio, né? Embora eu esteja falando aqui da Virtue de forma negativa, eu ainda tive a capacidade de ver que o que ela está falando é só dando um outro nome, porque a gente aqui chama no Brasil de guia de umbanda, de caboclo, mentor, essas coisas, tá? É bom você ver sem preconceito. Depois você pode montar seu preconceito aí, ou seu conceito, na verdade, né? Porque aí você já sabe, já leu a respeito, então é um conceito, não um preconceito. Mas aí você já consegue montar sua opinião a respeito, deixa de ser um preconceito, passa a ser um pós-conceito. Beleza? 22 minutos, espero dar até um vídeo de corte aqui, né? Eu ia fazer, mas eu achei que não ia dar certo. Mas enfim, era isso que eu tinha a falar pra vocês, espero que vocês gostem, né? Vocês ficaram pedindo pra mim aí o vídeo sobre pesquisa. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma menção importante que eu tenho que fazer aqui. Acho que não. Eu até poderia falar a respeito do que é um site um texto confiável, um texto não confiável, mas eu acho que isso faz parte da sua pesquisa, né? Faz parte de você ler, por exemplo, você vai procurar alguma coisa, você vê no Sempre Questione lá, fosfetalonamina, folha de Guiné cura câncer, né? O que você tem que fazer? Você tem que ver alguma coisa que vai te certificar disso ou não. Então você vai procurar em outros periódicos. No caso aqui de uma periódico de uma questão científica, né? Medicina é uma questão científica, você vai no periódico de ciência, né? Vê o que a medicina popular fala, e aí você monta a sua opinião a respeito disso, né? A medicina popular fala que Guiné cura câncer. Quantos casos documentados a gente tem de pessoas que foram tratadas com Guiné e melhoraram? Quantos casos documentados a gente tem? Olha só os balanços, né? Quantos casos documentados a gente tem de pessoas que foram tratadas com Guiné e morreram? Você tem que ter esses dois dados. Se você não tem o dado de quantas pessoas tem que morreram com o tratamento, você tem uma pesquisa unilateral, então ela é uma pesquisa que é inválida, o método de pesquisa está falho, tá? Você tem sempre que ter esses... A medicina trabalha assim, né? Você tem que... É por isso que você tem um grupo controle, um grupo controle, um grupo teste e um grupo placebo, né? Para você ver, dando esse remédio, quantas pessoas melhoraram, quantas não melhoraram. O quanto não melhorou também faz parte da pesquisa.
E é um ponto importante da pesquisa, tá? Mas é isso, eu acho que fico por aqui. Vocês podem deixar suas dúvidas aqui. Eu não sei se esse é o método acadêmico de pesquisa. Eu aprendi grande parte disso na universidade, mas eu confesso que eu não lembro o que era lá. Eu uso o que é mais cômodo pra mim. Como eu não tô fazendo nenhuma pesquisa de cunho científico, pra mim vale. E tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu feedback aqui embaixo. Eu fico nessa. Até amanhã no vídeo de magia de Enoch e magia enoquiana. Abraço.